Hoje a gente vai mergulhar numa história de perseguição daquelas de prender a respiração, sabe? Ela vem direto do capítulo 23 de 1 Samuel. É uma trama sobre liderança sob pressão, a amargura da traição e, no fim, um resgate que parece vir do nada. E vamos analisar tudo isso com base no que vários comentaristas dizem sobre essa passagem. Bom, para a gente entender bem essa jornada, o nosso caminho vai ser este aqui. Vamos seguir os passos desse futuro rei em um dos momentos mais desesperadores da vida dele. Então vamos lá. Essa história toda gira em torno de um conflito central, um embate entre duas figuras muito poderosas. De um lado está Davi. Ele foi escolhido para ser o próximo rei, mas agora vive como um fugitivo. Do outro, o rei Saul, que está no poder e cujo ciúme virou uma obsessão perigosa. O contraste entre os dois é gritante. Enquanto Davi busca conselho e age para proteger seu povo, Saul, na sua paranoia, já tinha mandado matar dezenas de sacerdotes e estava mais preocupado com sua vingança pessoal do que com a segurança do reino. E essa tensão toda nos leva direto para o primeiro grande evento dessa história, que acontece na cidade de Keila. E lá, Davi se depara com um dilema enorme. Imagina a cena. Davi está fugindo para salvar a própria pele e aí ele fica sabendo que uma cidade israelita está sendo atacada. Mesmo sendo um fugitivo, ele precisa decidir o que fazer. E o que ele faz, em vez de agir por impulso, a primeira coisa, a marca da liderança dele, é consultar a Deus. Ele busca uma orientação superior antes de confiar só na própria força ou estratégia. E mesmo com seus homens morrendo de medo, ele os lidera, ataca e consegue a vitória. Mas o alívio dura pouco, porque agora, dentro de uma cidade murada, ele se torna um alvo perfeito para Saul. Aliás, Saul chega a pensar que o próprio Deus entregou Davi nas mãos dele. Sabendo que Saul estava a caminho, Davi, mais uma vez, busca orientação. E a pergunta é direta: será que as pessoas que ele acabou de salvar o entregariam ao inimigo? A resposta é um sim categórico, e os comentaristas explicam que isso faz todo sentido. Os cidadãos de Keila, sabendo do que Saul era capaz, escolheriam se salvar. Para não terem o mesmo destino dos sacerdotes, eles entregariam Davi, e assim ele precisa fugir mais uma vez. Agora, escondido no deserto de Zif, um lugar totalmente desolado, Davi recebe uma visita que ele jamais esperaria, e essa visita é vital. Quem aparece é Jonatas, o filho do próprio Saul. Mas ele não vai até lá para trair Davi. Pelo contrário, ele vai para encorajá-lo, para renovar a confiança dele bem no momento de maior fraqueza. Esse momento é de uma força incrível. É a última conversa entre eles que a Bíblia registra. E nessa conversa, Jonatas reforça o destino de Davi. Pensa no impacto disso, receber um apoio desses quando se está no fundo do poço. É quase um lembrete divino no meio de toda aquela perseguição. Mas esse conforto, infelizmente, dura pouco. Logo em seguida, uma nova ameaça surge, e vem da população local. E aqui a gente vê claramente como o perigo vai aumentando. A jornada de Davi vai de uma fuga por um crise em Keila para um refúgio temporário em Zif e de lá para uma traição calculada. Os moradores locais, provavelmente por algum ganho político, contam para Saul onde ele está, e isso leva Davi direto para uma armadilha. A perseguição chega ao seu ponto máximo no deserto de Maom. Ali, as chances de Davi são praticamente nulas. A situação é o que um comentarista descreve como um beco sem saída. Imagina só, os homens de Saul cercando a montanha por todos os lados. O confronto era iminente e a captura de Davi parecia ser só questão de tempo. Mas aquele lugar estava prestes a receber um nome por causa do que acontece em seguida. Uma reviravolta completa e repentina. E como a gente sabe na Bíblia, os nomes dos lugares muitas vezes servem para marcar eventos inesquecíveis. No último segundo, quando a armadilha de Saul estava prestes a se fechar, a perseguição é interrompida. E olha que ironia, a própria negligência de Saul em proteger seu reino acaba salvando Davi. Um comentarista aponta exatamente isso. O resgate veio por meio de um ataque surpresa dos filisteus. Saul é obrigado a largar tudo e defender o país, e Davi escapa por causa dessa intervenção providencial. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual o significado dessa história de perseguição e fuga? Os comentaristas destacam algumas lições bem importantes. Essa história toda parece ser uma ilustração perfeita dessa ideia, né? Ela mostra que a verdadeira força não está no pânico, mas na fé que se mantém firme mesmo no meio da crise. É isso. Os comentaristas defendem que essa provação toda foi necessária para o desenvolvimento de Davi. As dificuldades funcionaram como uma escola de fé.
Aquele momento na caverna escura da aflição serviu para ele se reconectar, para amadurecer. Tudo isso foi moldando o líder que ele viria a ser. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história meio que vira de cabeça para baixo a nossa ideia de becos sem saída. Ela sugere que situações que parecem o fim da linha podem ser, na verdade, o palco perfeito para um resgate totalmente inesperado. Um ponto de virada que transforma o impossível em uma rocha da fuga.